São 3h15 da madrugada de 27 de janeiro de 2013. O bombeiro Guido Pedroso força a porta dos fundos da Boate Kiss em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Do outro lado, dezenas de corpos de jovens empilhados, muitos ainda de olhos abertos. Alguns seguram celulares com mensagens não enviadas para suas mães. Santa Maria tem 280 mil habitantes e é conhecida como cidade universitária. Naquela noite, a Boate Kiss realizava a festa universitária Aglomerados. Aproximadamente 1.200 pessoas estavam no local. A capacidade máxima do alvará era de 670. A banda Gurizada Fandangueira estava no palco. O vocalista Marcelo de Jesus dos Santos conduzia o show. Às 2h27, o guitarrista acendeu um sinalizador de uso externo para criar efeito visual. A espuma acústica do teto começou a pegar fogo em segundos. Flávio Silva estava perto do palco. Ele olhou para cima e viu faíscas laranja caindo. Em segundos, o teto inteiro estava em chamas. Flávio correu em direção à saída. Os seguranças da boate bloquearam a saída principal. Eles acreditavam que os clientes tentavam sair sem pagar a conta. É o procedimento padrão da casa. Enquanto isso, a fumaça tóxica da espuma em combustão desceu para a pista de dança. A energia elétrica caiu. O local ficou no escuro completo. 1.200 pessoas tentaram encontrar a saída no mesmo instante. A única saída funcional era um corredor de 1,5 metro de largura. Corpos começaram a se acumular na entrada. Em menos de 3 minutos, 242 pessoas morreram, a maioria por intoxicação com monóxido de carbono e gás cianídrico liberados pela espuma em chamas. Foi o segundo maior incêndio com vítimas da história do Brasil. A média de idade dos mortos era 23 anos. Nos dias seguintes, 4 homens foram indiciados, os 2 donos da boate, o vocalista da banda e o técnico de som. Mas uma pergunta persistiu durante 11 anos de processo judicial. Quem, de fato, tinha responsabilidade por 242 mortes e por que ninguém havia impedido que aquela noite acontecesse? Elisandro Spohr e Mauro Hoffman abriram a Boate Kiss em 2009. Os dois eram sócios em outras empresas antes disso. A boate ficava na Rua dos Andradas, 1925, no centro de Santa Maria. Em 2012, um laudo técnico apontou irregularidades na boate, entre elas a ausência de saídas de emergência adequadas e material inflamável nas paredes. Os donos receberam o documento. Adequar a boate custaria aproximadamente R$20 mil. Elisandro e Mauro não fizeram as adequações. Nenhuma das reformas recomendadas no laudo foi executada. Os R$20 mil não foram gastos. A espuma usada no revestimento acústico da boate custava R$3 por metro quadrado. Era um produto comercial comum, sem nenhum tratamento anti-chamas. Esse tipo de espuma é classificado como altamente inflamável. A espuma foi instalada no teto e nas paredes da área de shows. Nenhum engenheiro ou fiscal aprovou o material. A decisão foi tomada pelos próprios donos. Para renovar o alvará de funcionamento, a Prefeitura de Santa Maria precisava vistoriar o local. Um funcionário da Prefeitura admitiu posteriormente que nunca havia entrado na boate. O alvará foi renovado assim mesmo. O alvará da Boate Kiss venceu em abril de 2012. A renovação foi concedida sem vistoria presencial documentada. Em janeiro de 2013, o alvará ainda estava válido. A Gurizada Fandangueira era uma banda de forró universitário com agenda frequente em casas noturnas do Rio Grande do Sul. Antes de janeiro de 2013, a banda já havia usado sinalizadores de palco em outros shows. Não havia registrado nenhum incidente. Os sinalizadores usados pela banda eram do tipo pirotécnico, vendidos para uso externo. O uso em ambientes fechados é proibido. A banda e o técnico de som não verificaram as condições do local antes do show de 27 de janeiro. Investigadores identificaram que a boate tinha capacidade para 769 pessoas. Na noite de 27 de janeiro, havia mais de 1.000 pessoas dentro. A lotação excedente não foi controlada pela administração. Santa Maria tinha pelo menos 8 boates em funcionamento regular em 2012.
Fiscalizações do Corpo de Bombeiros eram esporádicas. A última vistoria registrada na Kiss antes do incêndio havia sido em 2011. Cada decisão, a espuma barata, o alvará sem vistoria, o sinalizador em local fechado, a lotação ignorada, foi tomada de forma independente. Nenhuma delas, sozinha, teria causado 242 mortes. Juntas, tornaram o incêndio inevitável. Na noite de 26 para 27 de janeiro de 2013, a Boate Kiss vendeu ingressos para mais de 1.000 pessoas. A capacidade máxima permitida era de 691. Os extintores de incêndio instalados na boate estavam com a validade vencida há 2 anos. Nenhum funcionário havia recebido treinamento para usá-los. A saída de emergência da boate estava trancada com cadeado. A decisão era dos donos, impedir a entrada de pessoas sem ingresso pelo fundo. Às 2h48, Marcelo de Jesus dos Santos acendeu um sinalizador no palco. A chama atingiu diretamente a espuma de poliuretano no teto. Em segundos, o fogo se alastrou pelo teto inteiro. Os seguranças da boate, ao perceberem o fogo, orientaram as pessoas a voltarem para dentro. Eles acreditavam que o incêndio seria controlado. Não havia protocolo de evacuação. A espuma de poliuretano em combustão liberou cianeto de hidrogênio e monóxido de carbono. Peritos confirmaram, 3 respirações da fumaça eram suficientes para causar inconsciência. Andréia Machado estava no banheiro quando o fogo começou. Ela tentou sair pelo corredor principal. A fumaça chegou antes das chamas. Andréia saiu pela janela do banheiro. Ela foi uma das poucas que encontrou uma saída alternativa. Mais de 600 pessoas tentaram sair pela mesma entrada principal. O Corpo de Bombeiros de Santa Maria recebeu o chamado às 2h52. Quando a primeira viatura chegou, a estrutura do teto já havia colapsado em parte da área central. Bombeiro Guido Pedroso entrou no local em um dos primeiros grupos de resgate. Ele encontrou corpos empilhados na entrada principal. Muitos morreram pisoteados ou asfixiados a metros da saída. Os hospitais de Santa Maria receberam mais de 600 vítimas em menos de 1 hora. O Hospital Universitário declarou estado de emergência às 3h30. Médicos operavam nos corredores. Ao amanhecer de 27 de janeiro, o número oficial de mortos era 242. Entre eles havia estudantes, trabalhadores e uma criança de 12 anos. Era o maior desastre em casa noturna da história do Brasil. O julgamento começa em 1º de dezembro de 2021, em Santa Maria. 8 anos, 10 meses e 4 dias após o incêndio. O promotor David Medina apresenta as acusações formais contra Elisandro Spor, Mauro Hoffman, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão. O júri popular é composto por 7 jurados. Durante 10 dias, promotores e advogados de defesa apresentam testemunhos, laudos periciais e reconstituições do incêndio. São 242 processos de homicídio doloso com dolo eventual julgados simultaneamente. Em 10 de dezembro de 2021, após quase 24 horas de deliberação, o júri retorna com o veredito. Todos os 4 réus são considerados culpados. A sala do tribunal contém familiares de vítimas, repórteres e advogados. O silêncio dura menos de 2 segundos. Elisandro Spor recebe a maior pena, 22 anos e 6 meses de prisão. Ao ouvir a sentença, ele chora. Mauro Hoffman é condenado a 19 anos e 6 meses. Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão recebem penas entre 18 e 22 anos. Quando os 4 réus são levados algemados para fora do tribunal, familiares de vítimas gritam assassinos. Algumas pessoas choram, outras filmam com celulares. A cena dura menos de 2 minutos. Para muitos pais, é o primeiro momento concreto de responsabilização em quase 9 anos. A defesa de Elisandro e Mauro recorre da sentença. Em 2022 e 2023, os advogados entram com pedidos de habeas corpus e revisão do julgamento. Os 4 condenados permanecem em prisão domiciliar
enquanto os recursos tramitam nos tribunais superiores. Em 2013, o Congresso Nacional aprova a Lei nº 12.938, conhecida como Lei Kiss. A lei estabelece novas normas de segurança para casas de shows e eventos. Obrigatoriedade de saídas de emergência sinalizadas, capacidade máxima fiscalizada e materiais de revestimento certificados como resistentes ao fogo. Em 2021, o Memorial Kiss é inaugurado no terreno onde ficava a boate, na Rua dos Andradas. Uma placa de granito preto lista os 242 nomes. Familiares comparecem à cerimônia. Andréia Machado está entre os sobreviventes presentes. Das cinzas da Boate Kiss nasceram leis mais rígidas, fiscalizações mais severas e uma consciência coletiva sobre segurança. Mas a pergunta que assombra os pais de Michele, de João e de Tanise e de outras 239 vítimas permanece sem resposta. Por que foi preciso 242 mortes para que o Brasil começasse a levar a segurança a sério? E enquanto você assiste a este vídeo, quantas casas noturnas no país ainda operam com as mesmas negligências que transformaram uma festa universitária no maior massacre de jovens da história brasileira? Se este documentário fez você pensar, compartilhe com alguém. Deixe um comentário com o nome de uma vítima que você pesquisou. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos casos. A memória é o único recurso que não prescreve.